Glória a Deus. Que Deus maravilhoso é esse que a gente tem, né? Não importa o que aconteça, a despeito de toda e qualquer situação, Ele é quem Ele sempre foi. Bom, perfeito, de eternidade a eternidade. Deus que cuida da gente. Deus que, por mais louco que isso possa parecer para muita gente, Deus que se dispõe a estar entre gente imperfeita como a gente é, sendo perfeito como apenas Ele é. Ele está aqui nessa noite, Ele é Emanuel, Ele está presente aqui. Glória a Deus. O que poderia roubar do teu coração a certeza de que Ele é bom? As angústias da vida, as tribulações, as dificuldades? Nada. Nada. Eu venho aqui hoje à noite com os meus amigos lá de São Paulo para lembrar o teu coração a respeito do caráter do Senhor. Porque tem momentos em nossas vidas que a gente não consegue perceber Deus agindo, não é? Ou você nunca pensou assim, será que Deus está me vendo hoje? Porque está tão difícil. E quando os nossos olhos não percebem ou não veem nitidamente o agir de Deus, a tendência é que a gente desconfie de que Ele não está cuidando da gente, mas não é verdade. Então, quando os teus olhos não puderem ver o agir de Deus, acredite no coração que Ele tem. É tipo assim, uma coisa de confiança. Meus olhos não estão vendo, Senhor. Eu não consigo entender porquê disso ou porquê daquilo, mas eu acredito no teu coração. Eu acredito no teu caráter. O Senhor é verdadeiramente bom. Sabe, a gente está vivendo num mundo onde as pessoas não conseguem mais crer nisso. Mas que a nossa vida, mais do que as nossas palavras possam dizer às pessoas, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Se a gente parar para pensar, a gente está aqui hoje à noite, isso não é fruto da capacidade que a gente tem de cuidar da gente mesmo. Tudo isso aqui é mais uma prova da misericórdia e do cuidado do Senhor. Você não é bom o bastante para cuidar de você mesmo. Você não se veste, não come apenas porque isso é fruto do trabalho teu ou dos teus pais. É porque a providência do Senhor é na sua vida. Hoje, quando você procurou uma roupa para vestir, não é fruto apenas do seu trabalho. Ou quando você comeu algo, não é fruto apenas do seu esforço. A alegria que você sente agora no coração não é fruto do teu intelecto ou da tua riqueza, caso você tenha grana. Porque a gente está vivendo num mundo onde jovens, filhos de gente milionária se atiram de altos andares de prédios porque não encontram razão na vida. Cabe a nós, geração livre, ser o testemunho, cartas vivas espalhadas por todas as partes, lembrando as pessoas, Deus é bom, não se jogue, ou se for se jogar, se jogue nos braços do Pai, porque Ele tem perdão e amor para você. Como Jesus é maravilhoso, não é? Como Ele é incrível. Eu fico fascinado cada vez que releio algum texto, alguma história, especialmente dos evangelhos, onde se conta um pouco daquele período em que Ele esteve aqui, vivendo entre nós, como um homem. E as atitudes de Jesus sempre me impressionaram. O que Ele fez ali nos 3 anos ministeriais. Os relatos podem mudar a vida de qualquer um de nós, se nós considerarmos que Ele viveu entre pessoas frágeis, ao seu redor, ao seu entorno. A corrupção rondava todo mundo, mas não alcançava o coração do Mestre. Ele se manteve perfeito e puro o tempo todo. Ele não usou um argumento, agora que eu sou como um de vocês, eu não aguentei também tal pressão. Ele se manteve como Ele sempre foi, santo e perfeito.
E as histórias de Jesus me deixam realmente impressionado. Hoje eu estava no hotel, fiquei sabendo, pastor. Primeiro eu fiquei sabendo que o senhor é corintiano, fiquei muito feliz por isso, né? Mas eu fiquei sabendo que a pastora é São Paulina, fiquei muito feliz por isso também. Para garantir a comida depois do culto, né? Eu fiquei sabendo quando eu cheguei aqui que eu ia poder compartilhar um texto. E vou confessar uma coisa para vocês. Isso tem sido um pouco novo para mim, que eu passo cerca de 20 anos da minha vida caminhando e cantando e compartilhando canções, tendo a preocupação em que elas sejam embasadas na palavra de Deus, obviamente. Essa coisa de falar um pouco mais é mais novo para mim. O Norman perguntou no carro para mim se eu sonhava com esse negócio de cantar, e eu disse para ele de maneira muito sincera, eu nunca pensei em nada disso. Eu era tímido demais, eu achei que eu nunca ia poder encarar gente, que eu nunca vi, tipo, estou vendo vocês pela primeira vez e estou aqui de frente. E isso, anos atrás, para mim, era loucura. Hoje eu consigo lidar melhor com isso. Então eu cheguei aqui e soube que eu ia poder compartilhar um texto, uma reflexão. Antes isso me trazia mais temor, mais medo, na verdade. Hoje eu mantenho o temor pela responsabilidade que há nisso, mas eu consigo descansar o coração acreditando que Deus pode me usar. Estou muito feliz em rever o meu amigo pastor Douglas, a Val, toda gente que a gente ama, gente muito preciosa para nós. E aí quando eu fui para o hotel, eu dormi, na verdade eu pretendia ler bastante e pensar sobre o que eu ia falar, já que eu descobri aqui, né, o que eu ia falar. Mas na verdade eu dormi mais do que li. Estava muito cansado. Então eu pensei em recorrer a um texto que eu já tivesse falado algumas vezes, alguns desses textos, que eu pudesse me sentir mais seguro. Mas o meu coração estava voltado para uma outra história de Jesus. É uma história que eu não falei tanto sobre ela ainda, mas que hoje ganhou meu coração. Essa história, ela está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e eu vou ler o verso 26, e vou dizer rapidamente aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. No Lucas 5 e 26 está escrito assim. Minha voz está alta aí? Acho que está um pouquinho alto aqui, porque está subindo um pouquinho. Lucas 5 e 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias acontecerem. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto tem início na história de que Jesus está numa casa ou num local que está cheio de pessoas em volta, ao seu entorno, e ele está compartilhando com fariseus, com mestres da lei, com pessoas que estão ali rodeando, pessoas que estão interessadas, alguns curiosos. Sei que o texto vai dizer que a casa está cheia, está lotada, está transbordando, a ponto de um grupo de amigos que tem uma ideia, porque eles têm um amigo que tem uma necessidade, e eles sabendo que Jesus está naquele lugar, esses amigos têm uma ideia de levarem esse companheiro deles para um encontro com Jesus. E quando eles vão levando esse amigo numa maca, ao chegarem perto, eles percebem que estava cheio demais, deu superlotação, deu overbook na parada. E aí eles têm uma ideia maravilhosa. Como não dava para entrar, janelas e portas estavam lotadas, eles vão por cima. Talvez fossem brasileiros, né? Brasileiro tem mania de dar um jeito nas coisas, né? E aí eles vão por cima do telhado, ou pela abertura, e descem a maca desse amigo necessitado na presença de Jesus. E quando essa maca desce à presença de Jesus, Jesus fica admirado com a fé daqueles caras. E admirado como ele estava. Acho que eu tenho que ficar para cá. Admirado como ele estava. Ele diz assim, para o rapaz necessitado, que não andava, ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Aí dá um bafafá na galera. Você sabe a expressão bafafá? Todo mundo sabe que, né? Rolou os WhatsApp assim por debaixo do pano, tipo, meu, o que ele pensa que ele é, cara? Perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Porque se pecado é um ato praticado contra Deus, só Deus pode perdoar. E os caras ficam zangados. A ideia de que se o pecado é praticado contra Deus e só Deus pode oferecer perdão é a mesma ideia de que alguém pisa no seu pé e o amigo que está do seu lado fala assim: não se preocupe, eu te perdoo, mas não foi no pé dele que alguém pisou, foi no seu. Então você tem o direito de perdoar ou não. Nesse caso, tá? Estou dando um exemplo bem prático. E os fariseus e os mestres da lei questionavam isso, e Jesus se liga.
Jesus tem lá uma parada que lê o WhatsApp de todo mundo e ele vê o pensamento da galera. E ele diz assim: vocês acham mais fácil pedir para que ele se levante do que dizer que o pecado dele estão perdoados? E ele diz assim: para que vocês compreendam e acreditem que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer a esse homem: levanta, tome a tua cama e ande. E para surpresa da galera, para espanto da galera, rolou um ó. Porque Jesus falou para o cara levantar, e sabe o que aconteceu? Ele levantou, ficou de pé. E o milagre aconteceu ali naquele lugar. A reflexão que eu faço sobre esse texto é que toda vez que a gente é exposto à presença de Jesus Cristo, coisas incríveis acontecem. Por exemplo, você veio hoje aqui, eu não sei se você confundiu o cantor que estaria aqui, você pensou que era um cara mais legal, e veio e estava eu, mas você já está aqui, entendeu? Mas a certeza de que a presença minha ou de um outro cantor que fosse, por si só não poderia transformar a sua vida, mas a presença de Jesus nesse lugar pode nos trazer revelações sobre nós mesmos que nós desconhecíamos. Os amigos daquele cara, quando tiveram a ideia de levá-lo à presença de Jesus, eles não estavam pensando que ele precisava de perdão de pecados ou de salvação. Eles levaram o cara lá para ele ser curado, para ele poder voltar a jogar bola com a turma, para ele poder andar de boa, para ele não precisar ser ajudado, para ele poder ir no banheiro sozinho. Essas coisas que a galera que não consegue fazer sofre tanto. Os amigos tinham uma ótima intenção: eu quero que esse cara volte a correr com a gente, postar corrida. Ele não pode, vamos levá-lo à presença de Jesus. Isso é muito legal, isso é muito importante para ele. E era de fato. Mas quando ele é exposto à presença de Jesus, ele percebe que ele tem uma necessidade que ele desconhecia. Porque Jesus não fala sobre a deficiência física que ele tem. Jesus fala sobre uma necessidade da alma que há nele, que ele desconhecia. Os teus pecados estão perdoados. Então, quando a gente está exposto à presença de Deus, e é muito interessante isso, a gente descobre coisas sobre nós mesmos. Cada vez que a gente descobre mais sobre Deus, a gente descobre também sobre a gente. Quando a gente está exposto à presença de Deus, a gente é lembrado. O Espírito Santo trabalha em nós de uma forma que a gente percebe o que a gente precisa de Deus. É possível que você tenha saído da sua casa hoje pensando assim: olha, eu vou para receber uma bênção, uma vitória. Quem sabe você sonhou em encontrar o seu príncipe ou a sua princesa nessa noite? Seria uma bênção. E aí você chega numa reunião como essa, ao invés de te dar esperança sobre isso, eu vou te dizer: tem algo mais importante do que isso. Não que isso não seja tão importante. É interessante, porque eu sou casado há 13 anos. E quando a gente casa, a gente começa a falar de: espera aí, tem paciência. Mas a gente ficava desesperado, eu ficava desesperado na minha época. Mas é o problema seu, eu casei. Então, casado há 13 anos com a Rebeca, que é uma santa, que me aguenta 13 anos, gente, vocês nem sabem. Talvez você tenha vindo aqui com muitas expectativas sadias até. Quem sabe eu vou lá e um profeta do Senhor vai dizer que eu vou receber a chave da minha vitória, um carro novo da garagem. Legal, se você sonha com isso. Mas isso não é o mais importante. Na presença de Jesus, a gente percebe que a gente precisa de um resgate para a nossa alma. Que a nossa alma não se sustenta nas nossas conquistas. E a gente descobre que aquilo do qual a gente mais precisa não está ao alcance do nosso esforço. Não são os nossos méritos que nos garantem. Desde o início, o primeiro texto que eu li aqui, antes de cantar a primeira música, falava sobre a graça de Deus. E rebatia essa nossa ideia de que há algum mérito em nós para que Ele nos tenha salvo. O rapaz descobriu que precisava de perdão. Então, quando estamos na presença de Jesus, descobrimos que temos necessidades que não conhecíamos. O segundo ponto é que nós, na presença de Jesus, descobrimos, além das necessidades que não conhecíamos, que Ele pode suprir essa necessidade. O rapaz descobriu que precisava de perdão e estava lá aquele que podia perdoá-lo. O rapaz descobriu que precisava de salvação e estava lá aquele que podia salvá-lo. E na presença de Jesus, para que a gente dê continuidade nessa reflexão, também acontecem milagres segundo os seus propósitos. Porque Jesus nunca se tornou refém de nenhuma pressão, viu?
Tem gente que fala que coloca Jesus na parede e exige dele o que se quer. Você está enganado. Se você achou que pôs Deus na parede e Ele te atendeu, é porque Ele quis te atender, não é porque você o pressionou bastante. Lembra? Ele é o Senhor e nós somos os servos. Lembra disso? Isso é importante. Ele realiza, quando estamos em sua presença, milagres segundo os seus propósitos, para que vocês creiam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Vou dizer a esse que se levante e fique de pé. E não adianta choramingar. Eu e a Rebeca e mais alguns amigos próximos tivemos uma experiência muito dolorida recentemente, porque a gente perdeu uma amiga muito preciosa para a gente. E a gente clamou por todos os lados, que todos clamassem por ela e orassem por ela. E nós oramos e nós cremos até o final. E um dia, conversando com um amigo nosso, e a gente compartilhando com ele, um pastor do Rio de Janeiro chamado Del, a gente perguntou sobre até quando é possível ter esperança. E ele deu uma resposta muito interessante, que ele falou assim: a gente pode ter esperança até que a esperança esteja de pé diante de nós. E a Ritinha, nossa amiga, que foi morar com o Senhor, eu creio muito que a esperança dela não teve fim. A esperança dela está com ela está com a esperança agora. E assim o nosso coração descansa. Porque na presença do Senhor, expostos à presença de Deus, coisas incríveis acontecem. Aí eu vou dizer para você, você vai me perguntar: Baruch, mas o que isso tem a ver com o nosso congresso, que nós somos gerações livres? Eu estou falando desse texto, eu pensei muito sobre esse texto, porque eu sempre me pergunto, quando eu vou a alguma conferência como essa, o que a gente pensa, né, como fruto pós-conferência? O que vai acontecer com a gente quando a gente sair daqui na quarta-feira ou na terça, não sei, quando termina a conferência? O que Deus vai esperar de nós, depois de tudo que vocês escutaram aqui, depois de tudo que vocês aprenderam, depois de tudo que foi compartilhado? O que vai acontecer com essas informações, com essa glória toda que nos inundou, conforme cantamos agora há pouco? O que a gente vai fazer com isso? Guardaremos para nós mesmos? Ou entendemos de alguma forma que é necessário que isso seja compartilhado? Para que fomos libertos? Para que somos geração livre? Se não para alcançar outros. Aí você me pergunta: mas Baruch, onde que eu levo os meus amigos hoje, né? Já que a história é de um grupo de amigos que teve a ideia de levar um deles à presença de Jesus, e essas três coisas que você mencionou aí aconteceram porque eles estavam na presença de Jesus, como é que eu faço? Alguns vão dizer assim: entendi, é levar na igreja. Pode ser, é uma grande ideia. Trazê-lo aqui à igreja é uma grande ideia. Talvez estejam alguns jovens aqui que são frutos do teu convite, isso foi uma grande ideia. Mas a verdade é que hoje em dia, no mundo em que a gente vive, nem todos aceitam um convite para virem a uma igreja como essa. Embora essa seja muito linda, não é? Mas a verdade é que por algum motivo algumas pessoas desgostaram daquilo que eles entenderam que era o Evangelho de Jesus, e nunca foi, porque o Evangelho de Jesus atrai pessoas. Mas o Evangelho que é exposto às vezes de forma midiática assusta alguns. Então, se você tem a ideia e acha que esse texto te convida simplesmente a você convidar um amigo para vir à igreja, eu diria que é uma grande ideia, e se ele aceitar, ótimo. Glória a Deus por isso. Mas alguns dirão não. Quando eu compus esse CD chamado Graça, ele é fruto de uma experiência que eu tive lendo um livro de um cara chamado Philip Yancey, Maravilhosa Graça, que foi o livro que abriu o meu coração para esse horizonte literário de querer ler um monte de coisa. O começo do livro vai dizer a história de uma mulher que é prostituta e que ela vende o seu corpo durante muito tempo, mas depois de um tempo já não vale mais nada o corpo. E ela tem uma ideia, ela vende o corpo da filha, que é criança. E alguém, como nós, da igreja, chega perto dela para dizer assim: vamos lá na igreja, para se aproximar de Jesus. A mesma ideia dos caras lá da Bíblia. Vamos lá na igreja, você precisa de Jesus. E a resposta que ela dá àquele cara que convida é intrigante e quase perturbadora, porque ela diz: eu não vou à igreja porque eu já me sinto mal o suficiente. Eu sei que eles vão me julgar lá. Eu não estou criticando a igreja local, porque eu estou conhecendo vocês e fui muito bem recebido. Eu estou falando, quando eu digo igreja, não é a igreja de Cristo. Eu estou falando de lugares, grupos de pessoas que às vezes não se comportam de forma cristã, lidam muito melhor com a religiosidade do que com o evangelho e com o cristianismo.
Então eu estou dizendo a você que talvez o teu convite não seja bem aceito por alguns, por causa da impressão que alguns passaram a essas pessoas. Então qual é a ideia agora, Baruch? Então, para onde eu levo essa pessoa? Eu levo para a Palestina? Tento descobrir onde era o endereço dessa casa, onde Jesus esteve. O detalhe, qual era a cor da casa, o número, o endereço. Eu vou levar, eu vou fazer um esforço, eu vou pagar a passagem da pessoa, ela vai comigo para lá. E você vai, descobre, de repente, um guia, um guru, né? Vai dizer para você exatamente a casa onde Jesus esteve. E você vai levar, vai entrar com a pessoa lá dentro e vai descobrir que ele já não está lá. Você vai descobrir que a tua viagem foi, de certa forma, um desperdício, porque você não precisava ter viajado para apresentar Jesus a alguém. Então como é que eu faço, cara? Como é que eu lido com isso? Como é que eu apresento esse Jesus às pessoas? Para onde eu as levo? O entendimento que eu tenho desse texto para os dias de hoje, já que ele já não está em carne entre nós, mas ele habita em nós, é que a forma de nós apresentarmos Jesus às pessoas não é mais levando-as a algum lugar, mas levando-o a elas. De que maneira? Através das nossas vidas. Livres para impactar uma geração e gerar nelas uma sede que elas não sabiam que tinham, ou elas não sabiam de que forma saciar. A sede que há na alma do ser humano pode haver várias tentativas para ser saciada. Por exemplo, alguns se dão aos vícios da bebida, do cigarro, da injeção de tóxicos, e percebe que isso não é suficiente para sanar e saciar a sede da alma. Você tem dentro de você a resposta para a sede do mundo. E olha o que eu vou te dizer: se a tua vida não está gerando sede nas pessoas, alguma coisa está errada em você também. Porque você lembra lá a história de sermos luz e sal? Uma boa aplicação para sermos sal é gerarmos sede nas pessoas. Sede por algo que elas desconhecem. Elas querem beber uma água para saciar alguma coisa, e de repente, expostas ao Cristo, ao Jesus que habita em você, elas descobrem que precisavam na verdade de outra coisa, e que Ele pode lhes oferecer o que elas tanto precisavam. A verdade é que talvez haja espaço nos templos que nós construímos para mais pessoas entrarem, mas ao olhar delas, existem muita gente na janela e nas portas. Existe às vezes a nossa religiosidade, existe às vezes o nosso senso de superioridade, porque encontramos Jesus, achamos que somos melhores do que alguém. Existem tantas coisas que às vezes nos impedem, ou impedem as pessoas de enxergar Jesus em nós, porque primeiro a gente apresenta as nossas convicções pessoais, os nossos dogmas, e a gente deixa o evangelho lá no fundo, quando ele precisaria ser a nossa principal fachada. Lendo o livro Sons do Coração, eu gosto muito do Jansen, e gosto muito também do Timothy Keller, que eu compartilho com o Douglas. O Douglas tem me ensinado. Agora eu tenho dúvidas, eu ligo para o Douglas para ele me dizer algumas coisas. E o Jansen, no livro Sons do Céu, ou Sons da Fé, ele conta a história de uma mulher que estava em estado terminal, e foram pregar também para ela. Mas quando ela olhava para a pregação e para o pregador, ela dizia assim: eu não quero saber de vocês, eu não quero, tem mais, além de não querer saber de vocês, eu não quero saber desse Deus, porque se esse Deus me amasse, Ele me curaria. E a pessoa ficou sem argumento. Ok. E aí o estado dela foi se agravando, e foi se agravando, até que chegou um momento em que os médicos disseram a ela, isso nos Estados Unidos: olha, a gente vai montar um home care na sua casa, e você vai precisar voltar, você não pode ficar mais aqui conosco. E ela ficou desesperada, porque quem vai cuidar de mim? Quem vai poder me acompanhar nesse trajeto? Eu não tenho quem cuide de mim. E os médicos disseram para ela: a gente não tem o que fazer. Mas ela foi surpreendida, porque um grupo de mulheres dali da região se dispuseram, se lançaram diante da necessidade dela para dizer assim: nós podemos nos organizar e cuidar de você. E aí um grupo de mulheres de uma igreja, faziam parte de uma comunidade linda como a de vocês, se dispuseram: olha, mas não vai dar para eu cuidar sozinha, então a gente divide. Elas combinaram, mulher é fera para isso, né? Tudo cronograma certinho. Elas combinaram a agenda, tudo certinho, ó, você nesse dia tal, tudo certo. E cuidaram daquela mulher até que um dia antes da sua partida ou do seu falecimento, ela chama o pastor que havia ido pregar para ela
E ela disse para ele: pastor, por favor, agora o senhor faz uma oração por mim, porque eu quero muito aceitar esse Jesus que o senhor pregou para mim. Mas por que você mudou de ideia? Porque está chegando perto do fim? Não, porque ele se revelou para mim através de pessoas que se dispuseram a cuidar de mim quando não existia ninguém para cuidar. De que maneira você vai levar Jesus para as pessoas? De que maneira ele tem se revelado através de você? Sabe por que às vezes o teu amigo da escola não encontra Jesus em você? Porque você não será o mesmo na quarta-feira, você não será o mesmo que você tem sido aqui nos dias de conferência. Porque nas conferências e nos congressos e nos finais de semana, nas igrejas, a gente chora de mãos erguidas louvando ao Senhor. Mas na quarta-feira, nos dias da semana, a gente aponta o dedo para as pessoas e produz o choro nelas, por causa da arrogância e do nosso julgamento. Alguns dos nossos amigos não estão conosco aqui, porque a gente não deixou bem claro o que o Evangelho pode produzir no coração de uma pessoa. Porque se a gente disser para eles: olha, Jesus pode transformar a sua vida, fazer de você alguém feliz, fazer de você alguém livre, eles vão dizer: por que ele não fez em você ainda? Se ele pode tudo isso, por que não fez em você? Eu não vim aqui para apontar o dedo em você, para você. Eu estou compartilhando isso contigo porque esse é o meu desafio. É legal vir cantar num congresso como esse, maravilhoso, eu estou me sentindo muito bem-vindo. E talvez no final você goste das nossas músicas, me dê um abraço, diga parabéns. Eu vou ficar feliz com isso. Mas existe um propósito maior. Eu vim lembrá-los do porquê da liberdade que temos. Não faz sentido senão para compartilharmos com os demais. Sabe, tem gente lá fora desesperada por algo que você tem aí no teu coração. Aí você vai dizer: eu não consigo pregar, cara, é difícil. Eu respeito o que você está dizendo, mas eu não consigo acreditar. Porque você poderia dizer para as pessoas sobre algo que te completa, da mesma maneira como você tem prazer em dizer de uma viagem que você fez e que foi muito legal, de alguém que você conheceu e que te faz muito bem. Mas de Jesus você não se arrisca. Eu tenho uma experiência terrível que eu passei na minha, nem lembro como chamava aquilo, é oitava série. Depois da oitava série é o quê agora? Era dessa fase aí que eu fui fazer um curso técnico. Irmão, eu vou confessar um negócio para vocês não põem na internet isso. O meu testemunho era terrível. Eu tinha o apelido, meu apelido era pastor, mas não para o bem, era para o mal. Que tipo assim, e só era pastor porque um dia eu fiz uma prova e eu não estudava, era tudo vida louca lá, tudo zoeira. E aí eu, no final da prova, de forma mística, né, eu escrevi assim: Cristo salva, um negócio assim, né? Aí na hora que o cara foi entregar as correções da prova, ele falou meu nome lá, o Paulo, não sei o que. Nem Cristo te salvou nessa prova, ele falou assim. E começou dele a brincadeira de chamar de pastor. Ô pastor, e aí, Cristo salva? E eu era papelão, não fazia nada direito lá. E tinha uma mina, ela chamava Rogéria. Rogéria era muito maluca, a Rogéria era a líder da galera toda. Gente, vamos para lá. Quando a Rogéria falava vamos para lá, todo mundo ia para lá, não tinha jeito. A Rogéria, ela tinha uma liderança assim incrível. E a Rogéria, do nada, de vez em quando ela chegava perto de mim e falava: e aí, Paulinho? Paulo Baruch, né? E aí, Paulinho, tudo bem contigo? Tudo bem, Rogério. Eu não estou bem não, viu? Estou meio chateado hoje. E eu olhava para ela, tipo, clamando para alguém dizer alguma coisa para ela. E eu, Porque na minha cabeça eu pensava: meu, eu não tenho coragem de dizer alguma coisa para a Rogéria, ela é muito louca. Se eu falar de Jesus para ela vai me xingar aqui. Sempre pensei assim. E a gente terminou o nosso curso, 3 anos eu passei nessa situação. A gente terminou o nosso curso e eu nunca mais vi a Rogéria. Um tempo depois eu fui viajar para os Estados Unidos, fui cantar lá. E lá nos Estados Unidos, a igreja brasileira, eles fazem aqueles cartazes bem assim, de impressora às vezes, tal. Colocaram minha foto e a Rogéria viu, ela estava morando lá. Aí eu estou na casa da pessoa lá, tomando café, toco o telefone. Tem uma tal de Rogéria que quer falar com você. Falei, hã? Aí beleza, né? Atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone, a Rogéria falava muito, né? E ela falou: Paulina, você não sabe, Jesus transformou a minha vida, cara. Ela começou assim. Aí ela falou um negócio que me machucou e fez com que uma ficha caísse. Eu tenho compartilhado com vocês
porque isso é muito importante. Ela disse assim: por que você não falou de Jesus para mim lá, cara? Precisava tanto. Precisava tanto. E eu não pude falar muita coisa, não sei, pedir perdão e me alegrar porque alguém mais corajoso do que eu tinha tido coragem de falar de Jesus para ela. Cara, moça, rapaz, você tem que parar com essa desculpa. Eu não estou dizendo que você tem que ser um pregador tão eloquente como os pastores que vocês têm, ou como o Douglas. Talvez você consiga falar mais ou menos do meu jeito, assim, meio atrapalhado, mas que Deus usa. Eu não sei de que jeito você vai fazer, mas não dá para você levar o teu amigo que precisa de Deus para a Palestina, porque isso não vai resolver. Não dá para levar para... Como que é aquela cidade lá em São Paulo que tem a Romaria? Aparecida. Não vai adiantar, não precisa. E se você não conseguir trazê-lo aqui na igreja, para eles perceberem como é bom servir a Deus, leve Jesus até eles. Entregue em domicílio. Ei, você não gosta de ir na igreja? Ah, eu te entendo. Às vezes tem algumas pessoas que não fizeram umas coisas legais, mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus é muito bom, olha só o que Ele está fazendo na minha vida. E Deus me trouxe aqui para falar para você que você é muito importante para Ele. Às vezes só isso é tudo que se precisa para alguém tomar uma decisão. Tem um texto da palavra do Senhor, eu vou encerrar com isso. É o texto de Romanos 8:19. Mas antes eu queria só lembrá-lo de um negócio que a gente compartilhou esses dias. Achei interessante, porque quando eu estava relendo agora o Gênesis, a partir da versão NVT, que é uma versão muito legal para a juventude que curte ler a palavra de Deus. NVT é uma versão interessante, nova versão transformada, né? Transformadora. Muito legal, porque é fácil. É a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia e que eu não preciso recorrer muito a dicionários, porque ela é muito, muito simples assim de se ler. Os termos, eles traduziram de uma forma muito legal. NVT, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, tá bom? E aí eu estou relendo o Gênesis e eu achei interessante naquela parte em que Deus está chegando no Éden para o encontro que ele tinha com Adão toda vez, só que Adão está escondido, né? E aí Deus pergunta: onde você está? E isso me parece aquelas brincadeiras de adulto com criança, onde a criança se esconde atrás de uma cortina transparente e o adulto sabe onde ela está e fala assim: onde você está? Mas o entendimento que me veio ao coração lendo esse texto dessa vez é que a ideia é que Deus, não é que Deus não soubesse onde Adão estava, mas a minha compreensão agora nesse texto, e vocês podem me corrigir sobre isso, é que Deus estava perguntando: onde está o Adão que estava ontem à tarde, que se encontrou comigo aqui, que não precisava se esconder, que me olhava sem ter nenhuma vergonha, que conversava comigo sem ter nenhuma culpa. A compreensão que eu tenho desse texto, quando Deus nos faz pergunta, é porque Ele nos quer dar a oportunidade para que a gente responda para o nosso próprio coração: onde eu estou? Quem sou eu? A gente criou uma mania de divorciar o que a gente é dentro da casa de Deus e o que a gente é lá fora. E aí Deus marca um encontro com você para se apresentar aos teus amigos no escritório. E aí no escritório, quando Ele está contando que vai se encontrar contigo para se revelar a algum amigo seu, Ele pergunta: onde está você, cara? Ele fez várias perguntas. Ele perguntou para Caim onde estava Abel. Ele sabia. Ele perguntou para Pedro: quem as pessoas dizem que eu sou? Mas e você? O que você diz a meu respeito? Deus, quando nos pergunta, está dando a chance da gente responder para a nossa própria consciência. Porque a palavra diz que Ele já sabe o que vamos dizer antes que a palavra nos chegue à boca. Ele não teria necessidade de nos perguntar. Romanos 8:19 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
A criação anseia pela manifestação daqueles chamados geração livre. Feche teus olhos, por favor. Vamos falar com o Senhor. Deus, nessa noite, em primeiro lugar, nós queremos ressaltar e expressar a alegria que vai dentro do nosso coração pela oportunidade nos dada. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Que Deus grandioso e bondoso e generoso Tu és. Que por causa dos Seus planos se dispõe a usar a gente como agente para alcançar mais pessoas, convidando-as para um reino onde reina a luz. Senhor, eu estou falando aqui nessa noite para uma juventude muito inteligente e que consegue compreender, apesar das minhas limitações, o que o Senhor está dizendo aqui. Faça-os perceber, Senhor. Faça-nos perceber. Faça-nos lembrar a todo instante que o Senhor quer se revelar a este mundo que clama por socorro. Que o Senhor quer se revelar através da gente. Tanta gente perdida, Senhor. Tantos amigos que a gente tem por perto, como eu tinha a Rogéria, que chegam perto de nós dizendo: me ajude, por favor. E a gente não tem coragem. Talvez porque a gente não Te ame tanto quanto a gente canta nas músicas, Senhor. Que a partir de hoje esse Teu amor nos constranja. Que esse Teu mesmo amor nos convide a compartilhar, a dividir, a partilhar. Que a nossa vida seja um outdoor, dizendo para o mundo todo que ainda existe esperança. E que a esperança tem um nome, que a esperança se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Que a esperança se deu numa cruz do Calvário. Morreu, mas venceu a morte e hoje vive para sempre. Que a nossa vida diga a todos que a esperança tem um nome e se chama Jesus Cristo. Senhor, mais do que os nossos discursos, o mundo precisa Te ver em nós. E a começar de mim eu venho suplicar, nos ajude nessa missão, Senhor. Que o Teu primeiro amor nos invada de novo, nos abrace de novo, nos aqueça de novo, nos reavive, nos dê sonhos de novo. Assim como quando Te conhecemos pela primeira vez e desejamos espalhar para o mundo todo o que o Senhor fez em nós. Que assim seja todos os dias novamente, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nosso coração, a nossa alma, a nossa mente clama por Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.